Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão, e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no capítulo 8, do versículo 4 até o 15 do Evangelho de São Lucas, aonde Jesus ele narra essa parábola da semente. E nós já vimos aí o que vem acontecer com cada semente quando ela cai em um determinado lugar. Nós vimos também Jesus agora dando a interpretação, porque os apóstolos perguntam, ele dá a interpretação. E no final Jesus diz assim, que o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com o coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Guarde isso no coração. Quem é que dá fruto na perseverança? Sabendo que lá no capítulo 10 do Evangelho de São Mateus, Jesus disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, quem é que conserva a palavra e dão fruto na perseverança? São todos aqueles que perseveram. São todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e que com toda a convicção, ele diz, encontrei o meu tesouro e persevero até o fim. Foi isso que aconteceu com São Padre Pio de Pietrelcina. Hoje a igreja comemora esse grande sacerdote.
esse grande franciscano, esse grande homem seguidor de São Francisco. Nos tempos modernos, quem não já ouviu falar de São Padre Pio de Pietrelcina? Quem já não leu alguma coisa de São Padre Pio de Pietrelcina? Quem não já assistiu aquele filme maravilhoso de São Pio de Pietrelcina? São Padre Pio de Pietrelcina é aquele franciscano que ele, como Jesus falou no Evangelho, ouviu o chamado do Senhor e conservou esse chamado. Ele ouviu a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo e guardou no coração, conservou, perseverou e se tornou santo. São Padre Pio de Pietrelcina é um exemplo para nós sacerdotes. É um exemplo para os sacerdotes de hoje. Vivia para a Santa Missa e vivia para o confessionário. São Padre Pio de Pietrelcina, ele, por graça de Deus, ele viveu no corpo dele a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa paixão de Jesus Cristo foi demonstrada justamente pelos estigmas que ele tinha no corpo. Estigma é uma palavra grega que quer dizer estigmata, que o significado dele é picada dolorosa. Então, São Padre Pio, ele trouxe no corpo dele as chagas de Nosso Senhor, da mesma forma como São Francisco trouxe. Então, São Padre Pio de Pietrelcina, ele tinha as 5 chagas, as chagas das mãos, as chagas dos pés e as chagas do lado. E ele vivia com essas chagas intensamente os sofrimentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso custou muito caro para ele. Custou muito caro. Não foi compreendido pelos seus superiores, não foi compreendido pelos seus irmãos de comunidade, mas ele perseverou até o fim. São Padre Pio, quando ele celebrava o sacrifício da Santa Missa, ele chorava. Ele entrava no que estava acontecendo neste mundo, meus irmãos, aonde os protestantes, eles dizem que a missa não é sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. São Padre Pio demonstrou que a missa é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós ouvimos algumas autoridades religiosas dizendo que a missa é um encontro fraterno. É um momento em que as pessoas se reúnem para, no momento de fraternidade, discutir as coisas sociais para mudar as situações de classes existentes no mundo. Isso é uma heresia. A Santa Missa, meus irmãos, é o sacrifício de nosso Senhor. São Padre Pio de Pietrelcina, quando ele celebrava a missa, ele entrava nesse mistério. Ele sofria a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E aquilo que todos nós sacerdotes deveríamos perceber, enxergar e viver, ele vivia com tanta intensidade. Sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Entrega. Um dia perguntaram para ele por que ele demorava tanto quando ele celebrava a missa, e a resposta dele foi: se o meu Senhor
ficou 3 horas crucificado até morrer, como é que eu vou celebrar a missa em tão pouco tempo? Demonstrando que realmente a missa é essa atualização do sofrimento de Jesus no Calvário. 3 horas padecendo pela nossa redenção. E ele celebrava a missa, ele se entregava, ele sofria. As chagas, ou seja, os estigmas no corpo dele, levava ele a um sofrimento no corpo muito grande, semelhante ao sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é para nós sacerdotes e eu me incluo neste momento. Impedir a Deus essa graça de entender esse mistério grandioso do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. A missa não é um teatro, meus irmãos. A missa não é o lugar aonde o sacerdote vai e cada dia ele está com uma casula diferente, uma casula verde, outra vez branca, vermelha e assim por diante. E começa a inventar coisas dentro da missa para que as pessoas possam se distrair. Meu Deus! Em um determinado lugar, no momento em que a celebração da Eucaristia estava acontecendo, uma mulher lá, uma moça dançando. Isso é teatro. Isso é falta de compreensão do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus estava na cruz, não tinha ninguém dançando embaixo não da cruz. Quem estava aos pés da cruz era Nossa Senhora chorando e vivendo o padecimento do seu filho. Maria Madalena estava lá, João estava lá, não tinha ninguém dançando. Hoje nós vemos determinados sacerdotes entrando na missa de patins, de bicicleta. E é isso que Satanás quer, que façamos da missa um teatro, e a missa não é teatro. E São Padre Pio de Pietrelcina, ele mostrava isso, tanto que quando ele ia celebrar a missa, as pessoas eram envolvidas por aquele ambiente, as pessoas ficavam em silêncio e participavam, saíam de lá extasiadas diante de tão grande mistério demonstrado por aquele homem que celebrava a missa, e no coração dele, quando ele celebrava a missa, e ali tudo que é próprio da missa, a adoração, ele adorava. Ele rezava pelas almas do purgatório. No sacrifício da missa, ele rezava pela conversão dos pecadores. E ali ele colocava as pessoas que estavam amarradas a Satanás, para que fossem libertas, porque foi isso que Jesus fez no sacrifício da cruz. Na hora que ele rezava a missa, ele rezava compenetrado, pedindo a Deus a graça, que os pecadores se convertessem, fossem libertos das garras de Satanás. E ali ele adorava o Senhor, ele glorificava, agradecia, ele fazia uma grande ação de graças, porque Eucaristia é ação de graças. Era assim que São Padre Pio celebrava a Santa Missa, e é assim que eu preciso celebrar, e é assim que todos nós, sacerdotes, precisamos celebrar. Nós não podemos fazer da Santa Missa um lugar de teatro. A missa não é lugar para fazer politicagem. A missa é o lugar de falar de nosso Senhor, de trazer a boa nova. A missa é o lugar onde a semente que nós acabamos de ouvir no Evangelho, ela deve ser semeada no coração das pessoas para que as pessoas sejam mais de Deus e sigam mais nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é a missa, é o sacrifício perpétuo de nosso Senhor Jesus Cristo.
E depois que ele celebrava a missa, ele ia para o confessionário. E lá no confessionário, estava lá São Padre Pio de Pietrelcina absolvendo as pessoas dos seus pecados. E quando ele percebia que as pessoas não estavam arrependidas, ele não absolvia, ele falava com muita força, você precisa se arrepender. E ele dizia, saia daqui. E a pessoa saía. E depois a pessoa refletia que realmente elas não estavam com desejo de conversão, não. E ali elas eram tomadas pela graça de Deus, elas se convertiam e voltavam para ser absolvidas. E ali Padre Pio dizia, eu estava aguardando você voltar. Quantas almas, quantas pessoas se converteram no confessionário. Ele tinha a graça de penetrar no coração da pessoa e quando as pessoas, ou por vergonha ou por medo, não queriam falar o pecado, ele dizia, e esse pecado você não vai falar? E aquele pecado você não vai falar? Eis que ele estava voltado somente para isso. E na direção espiritual, quantas pessoas ele direcionava, levava as pessoas ao encontro com o Senhor. A vida do Padre Pio era a demonstração da própria vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Eis quem é o Padre Pio de Pietrelcina. Agora mesmo me lembrei, você, no ano que vem, eu e Vanusa, nós faremos uma peregrinação para a Itália, que é a peregrinação especial, que vai ser do dia 9 até o dia 21 de março, isso de 2024. E nessa peregrinação nós iremos lá em São Giovanni Rotondo, onde está o corpo do Padre Pio. Quantas pessoas são tocadas quando chegam lá e vê o corpo daquele homem, mostrando naquele rosto sereno tudo que ele viveu para Cristo nosso Senhor. Muitas pessoas que voltam mudadas ao ver. Quantos sacerdotes renovaram a vida sacerdotal vendo ali o corpo de Padre Pio de Pietrelcina? Eu estou convidando você a participar desta peregrinação do ano que vem, em 2024, do dia 9 até o dia 21, que é a peregrinação na Itália. Tem outros lugares também que iremos em Assis e tantos outros lugares. Mas em especial estou falando agora de São Padre Pio de Pietrelcina, para que você possa ter essa oportunidade de renovar e ver naquele homem o que é ser um homem de Deus. Imagina 50 anos com as chagas no corpo dele. 50 anos sofrendo por amor a Jesus Cristo. 50 anos da vida dele dedicada na celebração da Santa Missa, atendendo confissões. 50 anos da vida dele inteiramente dedicada a nosso Senhor. São Padre Pio, com a vida dele, ele profetiza para os tempos de hoje que a Santa Missa não é uma fraternidade, que a Santa Missa é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Com a vida de São Padre Pio de Pietrelcina, ele convida a nós sacerdotes, e mais uma vez eu digo, eu sou convidado
através da vida de São Padre Pio de Pietrelcina, a entender que o meu sacerdócio não é simplesmente uma coisa humana, é sobrenatural. É a pessoa de Cristo. O sacerdote é a pessoa de Cristo. Ele não é uma pessoa qualquer, como Satanás está querendo hoje dizer que o sacerdote é uma pessoa qualquer. E aí nós vemos os sacerdotes vivendo uma vida mundana como qualquer homem. Às vezes tem sacerdote que se olha para ele que você não sabe se é um sacerdote ou se é um homem casado. Não, o sacerdote é um homem, deve ser um homem casto. O sacerdote é aquele que deve demonstrar na vida dele que ele é o Cristo. Ele é a pessoa de Cristo. O sacerdote não é uma pessoa qualquer. O sacerdote, ele se diferencia de qualquer outra pessoa porque ele tem uma alma sacerdotal. Essa alma sacerdotal dele, como a alma é eterna, quando ele passar desta vida para outra, ele continuará sendo sacerdote na eternidade. Ele é a pessoa de Cristo. É ele que oferece o sacrifício perpétuo de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, no sacerdote, eu quero dizer para você, você é diferente sim de qualquer um, de qualquer pessoa. Você não é igual a qualquer pessoa. Você é a pessoa de Cristo. Você é aquele que oferece o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Você, com as suas palavras, sacerdote de nosso Senhor Jesus Cristo, e eu também, quando nós pronunciamos isto é meu corpo, isto é meu sangue, e ali há a transubstanciação, você é aquele que com as palavras você diz eu te absolvo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Que São Padre Pio renove o nosso ser sacerdotal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.